alegrem-se no Senhor, incline-se voluntariamente para a graça de Deus. Inclinar-se voluntariamente passa por um processo de ignorar as dificuldades, ignorar aquilo que está ao meu redor e dizer: Senhor, a tua graça me basta. É um ato voluntário, portanto é um ato consciente. Há uma intencionalidade aqui. E você precisa entender que a graça significa na sua vida, senão você não conseguirá se alegrar no Senhor. Alguém que não consegue entender o significado da graça, não consegue adorar ao Senhor. É através da graça, é pela graça. Quando tudo lhe faltar, alegre-se no fato de que você e eu não vamos mais para o inferno, porque Cristo morreu por nós. Eu e você precisamos entender verdadeiramente o que significa o sacrifício de Jesus na cruz. E aí a gente, quando sobe aqui para cantar, né, para adorar ao Senhor, o nervosismo ele vem, mas não da forma como vem quando eu subo aqui para pregar. Meu Deus do céu, é impressionante. É impressionante, parece que muda, parece que vira uma chave, né? Eu estava aqui agora adorando ao Senhor com alegria, com tranquilidade, peguei a Bíblia aqui, já começou aqui, a mão começou a ficar gelada. E vocês sabem que eu tenho um trato com Deus e que eu sempre peço a Deus uma confirmação de que a palavra que eu pretendo compartilhar nos dias em que estou aqui, seja a palavra que Ele quer compartilhar com a sua igreja. E eu sempre faço essa oração, faço esse pedido, e hoje também vim com essa insegurança: Senhor, o Senhor ainda não confirmou, ainda não me deu ainda o sinal, é essa palavra, me dediquei, estudei, me preparei e tal, e agora no último louvor, Deus aponta a direção e confirma de que essa sim é a palavra de que nós precisamos ouvir nessa manhã. O tema da mensagem de hoje é empoderados nas adversidades da vida. Empoderados no momento em que as coisas parecem que não estão caminhando bem. Empoderados quando parece que tudo vai mal, quando a notícia ruim chega, né? E essa palavra é uma palavra de encorajamento para nós nessa manhã. É uma palavra em que nós, ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer e entendendo aquilo que a sua palavra tem para nos dizer, nós possamos sair daqui transformados, impactados, mas principalmente fortalecidos pelo poder e pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Bem, quando você está diante de um problema, quando você está diante de uma dificuldade, a primeira coisa que eu tenho plena convicção que você pensa é: como é que eu vou sair desse problema? Ou, como é que eu entrei nesse problema? Porque, por vezes, os problemas chegam e não dependem de nós simplesmente somos atravessados por ele. E eu tenho plena convicção que estas são as duas perguntas que nós fazemos: como é que eu saio ou como é que eu entrei? E o engraçado é que, com o tipo de vida que nós levamos, cada vez mais cedo, você vai se dando conta de que os problemas sempre aparecem. Eu sempre conto histórias aqui da minha família, né? É natural, é automático. Mas o Noah, uma vez, ele tinha o hábito de tomar leite, né? Como toda criança. E aí eu estava sentado na sala, o Noah era bem pequenininho, cerca de 4 ou 5 anos, e foi não, acho que era mais cedo. Ele foi para a cozinha. Do nada eu escuto aquele estrondo, né? Bom! Aí eu sentado na sala, a mãe não estava em casa, eu corro para ver o que era. O Noah estava numa poça de leite, com a garrafa na mão e a mamadeira do lado. E aí eu olho aquela cena, né? O Noah numa poça de leite, e aí ele olha e fala assim: eu queria só um leitinho, papai. E eu olho para a cara dele, assim, era um misto de emoções. Eu não sabia se eu brigava com ele ou se eu ria da situação, mas parece que ele olhou o meu semblante e percebeu que algo estava diferente. E aí o rostinho dele mudou. E aí mudou para aquele rostinho: eu acho que eu estou com problemas.
E quando eu estava escrevendo essa mensagem, esse foi o primeiro exemplo que veio à minha memória, porque é muito comum hoje que cada vez mais cedo a percepção de problemas e nós estarmos envolvidos com problemas vem cada vez mais cedo. Não é mais um benefício, digamos assim, daqueles que são mais jovens ou que estão no mercado de trabalho. Não, hoje, cada vez mais cedo, os problemas têm chegado. Foi? Foi. Os problemas têm chegado. Eu vi a entrevista de uma jovem essa semana na televisão, e ela era recém-chegada ao mercado de trabalho, recém-chegada ao mundo adulto, e ela estava desesperada, ela estava agoniada, sem saber como lidar com as responsabilidades da vida. Ela ainda nem casou, nem tem filhos, como o Noah, por exemplo. Mas os problemas para cada um de nós são pesados, independente da idade. Eu não entro aqui num julgamento de dizer que os problemas dos mais jovens são menores do que os meus, não. Eu já passei por eles, então para mim eu tenho a percepção de que talvez eles sejam mais fáceis, mas para aqueles que estão passando pela primeira vez, são problemas gigantescos. Mas é natural que diante dessas dificuldades, que começam cada vez mais cedo, você busque a solução. Ninguém quer estar envolto em problemas a vida inteira. Nós sempre buscaremos a solução. E então, para alguns, buscar os seus objetivos vai resolver seus problemas. Você estuda, você escolhe uma profissão, você muda de setor, você procura se aprimorar, se desenvolver, para que os seus problemas ou alguns deles sejam resolvidos. Mas há pessoas que querem ser felizes, buscam festas, buscam relacionamento, buscam o sexo, buscam a bebida, para buscar essa felicidade ou a resolução dos seus problemas. Tudo isso fazem porque querem buscar a solução das dificuldades que chegam até a sua porta. E o mais interessante é que, quando você consegue realizar essas coisas, quando você consegue sair momentaneamente dos seus problemas, a gente fica grandão, a gente sente aquela sensação de empoderamento. Eu sou capaz, mesmo que seja de forma momentânea, em que você esquece os problemas e você percebe, eu sou empoderado. É como se você fosse capaz de resolver todos os seus problemas com aquela atitude, com aquele ato. Até quando você não está conseguindo resolver, você coloca-se em uma posição como se estivesse conseguindo. Sabe aquela pessoa que está envolvida em problemas, mas age como se nada estivesse acontecendo? Sabe aquela pessoa que está com muitas dificuldades, mas se alguém pergunta, vê no semblante que o negócio não está legal, e aí você vai e pergunta como é que você está, e a pessoa olha para você e fala assim, estou bem, muito tranquilo. Até quando as coisas vão mal, por vezes a pessoa prefere se sentir empoderada, como se tivesse o domínio de todas essas coisas. Por exemplo, nos casos de depressão, eu falo com muita tranquilidade porque tive na minha família muito próximo alguém que tinha depressão durante algum tempo. Então, a depressão ela não chega. Hoje eu acordo, amanhã estou depressivo. Não, ela vem chegando. E quantos aqui talvez enfrentem esse problema e uma situação como essa, e ao invés de buscarem ajuda nos primeiros sintomas, esperam o negócio piorar até que a dificuldade agora seja medicamentosa ou outros tipos de problemas que precisam ser resolvidos, muito maiores do que se procurassem lá atrás. Quando, na verdade, quando começa a aparecer, eu precisaria pedir ajuda, pedir um suporte, simplesmente porque eu julgo que sou capaz de resolver todos os meus problemas. Adversidade significa contratempo, obstáculo, dificuldade. É um imprevisto, é um aborrecimento, é uma contrariedade, é um impedimento. E a conclusão que eu chego é que viver é estar em adversidade. Viver é estar sempre diante do adverso. Só que em Mateus, capítulo 15, versículo 33, nos diz que no mundo nós teremos
é inevitável. No mundo teremos aflições. Mas o que fazer quando as aflições não estão relacionadas a coisas que partem da minha vida? E quando as aflições estão relacionadas aos meus pecados? E quando as aflições estão relacionadas às perseguições e dificuldades em pregar o Evangelho? E quando as dificuldades estão relacionadas no meu trato? Será que escolher uma boa profissão resolve esse problema? Será que estudar mais resolve esse problema? E por vezes, buscamos ajuda em todos os lugares para suprir uma necessidade que é muito mais espiritual. Mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. Tenham bom ânimo, porque o Senhor nessa manhã nos traz uma palavra de incentivo diante de toda essa atmosfera. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículo 4 e 7. 4a, 7, na verdade. Filipenses, capítulo 4, versículo de 4 a 7. Esse é um versículo que me encoraja sempre a dizer aquela frase que eu costumo dizer sempre: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Diz assim a palavra do Senhor: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz, que excede todo o entendimento, guardará o coração e mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Amém? Deixa eu orar por sua vida. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado por tantas experiências e vivências que nós tivemos hoje. Dos louvores, das apresentações de bebês, do aniversário comemorado, das respostas, das lutas, Senhor Deus. Tudo isso nós agradecemos ao Senhor, porque, independente das situações, independente pelo que passamos, precisamos nos alegrar no Senhor. Obrigado por isso e por essa esperança que o Senhor coloca em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Filipe era uma cidade que ficava na província romana da Macedônia. Era próxima a Roma, uma região que hoje faz parte do norte da Grécia. Essa carta foi escrita por Paulo, e o texto de Atos, capítulo 16, versículo 12 ao 24, nos dá um detalhe mais profundo de como foi articulada essa viagem de Paulo até a implantação dessa igreja nesse lugar. Esta não era uma cidade de destaque na província romana da Macedônia, mas ela tinha um grande prestígio de ser uma colônia romana. Isso fazia dela um pequeno pedaço de Roma no exterior. Ser colônia é isso. Era um lugar onde, independente se estava longe ou perto, mas por ser colônia, tudo que girava em Roma, girava naquele lugar. A lei romana controlava a administração dos impostos locais. Os aspectos da vida pública, ela funcionava igual a Roma. As autoridades faziam uso dos mesmos títulos utilizados na capital do império. Portanto, ela era uma cidade romana. E como uma cidade romana, perseguia os cristãos. Era uma característica das cidades romanas. Os cristãos, naquele lugar, eram perseguidos. Então, Paulo está escrevendo um texto para um povo que está sendo perseguido. E ser perseguido naquela época não é como é hoje. A perseguição ainda aqui no Brasil, e eu coloco ainda como algo que nós precisamos refletir, a perseguição ainda no Brasil não nos leva à morte, ainda. Mas fora do país, nós sabemos que muitos morrem por sua fé. Pensem que nas cidades romanas,
todas as cidades declarar ser cristão era um indicativo de morte. Então estamos falando de um povo que sofria e que batia à sua porta sempre a morte. E tem mais. Paulo, com base no capítulo 1 da carta de Filipenses, versos 12 a 26, ao escrever essa carta, Paulo estava preso. Preso, e não só preso, correndo risco de morrer. E com tudo isso, a palavra alegria, ela é citada 16 vezes na carta. Que estranho. Que estranho. Porque hoje, por muito menos, a minha alegria vai embora. Hoje, por muito menos, eu não sou capaz de sorrir quando estou diante de um problema, de uma dificuldade. E Paulo, mediante toda essa atmosfera, preso, correndo risco de morte, escrevendo para um povo perseguido, correndo risco de morte, ele diz: alegrem-se, fiquem felizes. E ele repete no versículo 6, repito, alegrem-se. Como? Um homem preso e com a probabilidade de morte diante dele, pode escrever uma carta onde a alegria é um dos seus maiores focos. Como? E aí a palavra empoderamento aparece. Empoderar é um verbo que se refere ao ato de dar ou conceder poder para si próprio ou para outra pessoa. A partir do seu sentido figurado, empoderar representa a ação de atribuir domínio ou poder sobre determinada situação, condição ou característica. Empoderar pode ser dado por você ou pelas pessoas que estão ao seu redor. Mas qual é o segredo do texto que ensina como me empoderar diante das adversidades da vida? Como eu posso ter um poder, como eu posso ter a autoridade diante de tamanhas dificuldades? E o primeiro detalhe está no versículo 4, quando Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Essa palavra, no grego, é kaireté, e ela é a união de duas palavras, kar, que significa favorável, disposto ou inclinar-se para, estar disposto, favorável, com a palavra caris, que significa graça. Então, se formos fazer aqui uma tradução livre, significa inclinar-se de forma consciente para a graça. O que Paulo está nos ensinando nessa primeira parte do versículo 4 é: alegrem-se no Senhor, incline-se voluntariamente para a graça de Deus. Inclinar-se voluntariamente passa por um processo de ignorar as dificuldades, ignorar aquilo que está ao meu redor e dizer: Senhor, a tua graça me basta. É um ato voluntário, portanto, é um ato consciente. Há uma intencionalidade aqui. E você precisa entender que a graça significa na sua vida. Senão, você não conseguirá se alegrar no Senhor. Se você não entende o significado da graça, você não consegue se alegrar no Senhor. E nosso pastor, ele sempre comenta, né? São os crentes, por vezes, carrancudos. Um crente que não consegue sorrir, um crente que está sempre de mau humor. Alguém que não consegue entender o significado da graça, não consegue adorar ao Senhor. É através da graça, é pela graça. Quando tudo lhe faltar, alegre-se no fato de que você e eu não vamos mais para o inferno, porque Cristo morreu por nós. Quando tudo te faltar, saber que nós não iremos queimar eternamente, como dizia a novela No Mármore do Inferno, deveria ser uma excelente notícia para cada um de nós. Eu e você precisamos entender verdadeiramente o que significa o sacrifício de Jesus na cruz. E isso precisa nos alegrar. E eu falo isso, meus irmãos, olhando como profeta, sobre as possibilidades de perseguições que nós iremos passar nessa vida.
Já passamos, faz parte do processo. Você levantou a bandeira de cristão, pronto. Ganha um alvo nas costas. E é lindo, é maravilhoso. Mas isso precisa ser prazeroso. São palavras que no nosso vocabulário não se encaixam bem. Prazer com dor, prazer com sofrimento, com perseguição, mas sim, é verdade. Porque a maior alegria nossa não está na condição do que vivemos hoje, mas está naquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Éramos nós naquele lugar. E aquele povo, ele vivia rodeado de perseguição, risco de morte, onde não poderiam dizer ou ter a liberdade de pregar livremente sobre a sua fé. Não poderiam fazer negócios. Mas mesmo assim, diz a palavra que eles continuavam a dar testemunho da sua fé. Não havia impedimento para eles. Talvez hoje, quando olhamos para essa situação, olhamos para a situação daquele povo, e eu olho para a minha situação, quais são os impeditivos? Para que eu não abra minha boca e fale de Jesus a todo tempo, e em fora de tempo. Eu acho que não existe para nós hoje nada pior do que a morte. No aspecto do sofrimento, né? Porque a morte nos leva para o céu, estamos salvos. Mas o sofrimento que a morte nos impõe, isso talvez leve muitos crentes a terem medo da morte. A forma como ela vai chegar. E aqueles homens, eles não tinham uma possibilidade. Nós temos uma possibilidade. Aqueles homens, eles tinham uma certeza. E a palavra do Senhor afirma que mesmo diante desta certeza da morte, eles não se calavam. Isso precisa nos encorajar nessa manhã. Isso precisa nos encorajar que não há sofrimento, não há absolutamente nada que me impeça de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho na sua integralidade. Nada pode me parar, nada pode te parar, nada pode te deter na mensagem do Evangelho. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Aqueles homens e mulheres naquela região entenderam isso. Meu irmão, minha irmã, quando você entende o que é a graça, o que ela significa, você terá muito mais motivos para se alegrar do que para se entristecer. Há uma geração que não se contenta com as coisas que estão no porvir. A geração que nós vivemos hoje, nós estamos impregnados disso. É uma geração que não consegue mais olhar para o futuro. Ela não consegue entender o que significa a vida eterna. Porque nessa vida hoje nada mais é eterno. Tudo é temporário, veloz, passageiro. Tudo é rápido. E se não funcionar rapidamente como eu espero, se for um telefone eu pego e compro outro. Se for uma televisão, eu vou e compro outra. Se há um relacionamento, se há alguém que você manda uma mensagem no WhatsApp, ela não responde na hora que você quer, ela te liga 32 vezes. E fica chateada com você, se você não responder ela na hora que ela vê. Porque você visualizou, ficou azul, eu vi. Eu vi, ficou azul. É, gente, ficou azul, mas é porque eu estava, nesse momento, tirando a minha avó do buraco lá, que ela caiu andando de skate. Não importa, mas você visualizou, não viu? É brincadeira, minha avó andando de skate. Nós não conseguimos mais ter a noção daquilo que está no futuro, no porvir. E inclusive nós, adultos, que somos de uma cultura diferente, também temos apresentado essa dificuldade. Tanto é que os discursos mudaram. Os discursos hoje tratam muito mais de um aspecto comportamental e que, obviamente, precisa ser tratado. Nós não devemos deixar isso de lado, não. Mas você pega os vídeos na internet, esses pastores dos 3 minutos, você não vê uma pregação que fale, meu irmão, se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Nossa, que discurso duro. Eu posso dizer isso de muitas formas. Mas no final das contas, o que importa é, só há um caminho. Apenas um morreu na cruz por mim e por você. Apenas um. E só Ele é o caminho e a vida e a salvação. Não há fora dele um caminho diferente desse.
vivem uma vida baseada no imediatismo, presos nas suas próprias necessidades e por isso vivem infelizes, perdidos e principalmente sem esperança. O pecado que rouba, mata e destrói os seus sonhos. Mas saiba que se um dia você aceitou Jesus, há esperança para você. Porque a graça de Deus te alcançou. Um empoderamento que se dá no momento em que se alegrar no Senhor, muitas vezes, o grande problema é que com essa história de que não existe verdade, você não tem feito mais a busca por quem você é em Cristo Jesus. Você tem deixado de se perguntar, por que determinada situação que aconteceu comigo me feriu tanto? Por que essa questão em que eu estou envolvido está mexendo tanto comigo? Quem fala na minha sala tem 3 frases. Deus, ele usa 3 coisas para nos ensinar. Ele usa a Bíblia, ele usa mensagens, né? Sejam elas de música, seja o que for, e ele usa pessoas, certo? Para nos ensinar. A Bíblia a gente não lê como deveria. As mensagens a gente ouve, mas à noite já esqueceu, na semana então nem se fala. Mas a gente não foge de pessoas. Eu estou o tempo todo me relacionando com pessoas que são legais comigo, pessoas que são péssimas comigo. E eu não consigo fugir dessas pessoas. Quando Cristo fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos, eu olho essa dinâmica e eu penso assim, bem, como é que eu posso orar por aquele que me persegue? Como é que eu posso orar pelo meu inimigo? Bem, quando eu entendo que pessoas também são utilizadas para revelar em mim quais são os meus pecados, eu sou capaz de agradecer pela vida daquela pessoa que me constrange. Porque se eu sei fazer a pergunta certa, se eu sei olhar para dentro de mim diante das dificuldades, eu sou capaz de dizer, Senhor, obrigado pela vida dessa pessoa que está me infernizando, porque ela me revelou quão sem temor eu sou. Porque ela me revelou o quanto sem fé eu sou. Sabe no trabalho, que você ora para arrumar um emprego. Aí tu arruma um emprego. Senhor, se eu arrumar um emprego, eu vou lá, eu vou abençoar vidas, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer, e você sai de casa para procurar um emprego. Não é assim que a gente sai? Né? Lá. E aí você arruma um emprego. Arruma um emprego. Satanás sabe qual a tua intenção. E você é honesto quando diz isso, quando você ora sobre isso. Satanás sabe também que você está sendo honesto. E ele sabe que se tiver uma oportunidade, você vai fazer. Aí o que ele faz? Ele pega o enviado dele. E faz o quê? Bota para te perseguir. E às vezes não é só enviado não, às vezes ele usa um grupo de enviados para fortalecer o time, para te perseguir. Aí a tua oração, que era de, Senhor, abre a porta para que eu pregue o evangelho, para que eu abençoe vidas, passa a ser qual? Senhor, tira essa pessoa da minha frente. Senhor, me livra dessas pessoas que ficam me perseguindo. Satanás já ganhou essa luta. Sabe por quê? Porque você olhou para pessoas e tentou resolver aquilo que estava diante dos teus olhos, você não entendeu espiritualmente qual o movimento daquele negócio. Você não se olhou e falou, Senhor, ok, essas pessoas que estão me perseguindo, o que elas estão revelando em mim? De que forma eu posso aprender com essas pessoas aqui? Por que o Senhor me colocou diante dessas pessoas aqui? É para pregar o evangelho? Amém, mas elas vão revelar coisas em mim. Precisamos entender que o Senhor, Ele usa estratégias para que você entenda e cresça e se desenvolva, porque de pessoas a gente não foge. E mais uma vez, ao conhecer Cristo, é Ele quem vai te dizer quem você é. E ao se conhecer, você saberá quais são suas necessidades. E quando Ele te chama para que tudo seja conhecido por Ele em oração e súplica, Ele te chama para um relacionamento. Quando Cristo fala, vem aqui para perto de mim, ora, pede, Ele está falando, se relaciona comigo. Se empoderar diante das dificuldades da vida só será possível com relacionamento com Deus. Você não vai vencer as batalhas da sua vida se você não se relacionar com Deus. E quando eu falo se relacionar com Deus, entendam bem, ok? Eu não vou diminuir, mas eu vou colocar um outro elemento. Não é só ler a Bíblia. Não é só ouvir música. Não é só postar versículo. Entendam bem, tudo isso é importante e é bom, e faça isso, não pare de fazer.
Mas o que Cristo está nos ensinando é, se relaciona, porque se você não ler, se você ler a Bíblia e se você não aplicar a Bíblia, você está construindo uma casa gigantesca em cima de um montão de areia. E Jesus já nos ensinou, não sejam só ouvintes, mas sejam o quê? Na última vez que eu preguei, eu falei sobre isso, né? Sobre cumprir propósito. A gente vai cumprindo e acha que está bem. Não. Se empoderar diante das dificuldades da vida só será possível com um relacionamento com Deus. Eu quero finalizar lendo um texto com vocês, um texto de Atos. De tudo que nós ouvimos, de tudo que nós entendemos e compreendemos, temos duas coisas para nos empoderar diante das dificuldades da vida. Atos 1, versículo 8. Duas coisas que nós precisamos fazer para nos empoderar diante das dificuldades da vida. Alegrem-se no Senhor mediante a graça da salvação. E conheçam a si mesmos. São os dois recados que eu precisava compartilhar com vocês sobre esse texto. E o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, a primeira parte diz assim: como é que cada um de nós as ouvimos falar... Opa, errei aqui. Foi mal, desculpa. Acho que eu não tenho errado o texto. Nossa, que coisa, né? Mas enfim. O empoderamento que Deus quer que nós tenhamos está relacionado a essa frase que eu vou dizer agora. É quando você conhece a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Não é o texto de Atos, já se parte, segunda parte, né? Isso aí. É quando você entende a ação do Espírito Santo na sua vida. É Ele quem te conduz. O Espírito Santo foi dado a você para te conduzir. Eu falo isso na classe de integração. Alertar é um papel do Espírito Santo. Sabe quando a gente está prestes a cair do precipício e o Espírito Santo fala: ei filho, volta, que aqui, ó, tá vendo? Volta. Então, isso também é papel do Espírito Santo? Claro que é. Ele nos ama. Mas a Bíblia diz que o papel do Espírito Santo é nos conduzir. E quando a gente fala em conduzir, a gente fala em fechar os olhos e confiar naquilo que o Espírito Santo tem para fazer sobre nós. Nessa noite, de tudo que nós ouvimos, alegrem-se na graça, conheçam a si mesmo, através de um relacionamento, resume-se em ser movido pelo Espírito Santo. Essa precisa ser a nossa busca. Esse precisa ser o nosso desejo. Esse precisa ser o nosso viver. Porque é assim, o empoderamento que Deus quer que nós vivamos acontecerá. E eu preciso te perguntar, você quer viver essa ação do Espírito Santo? Se você quer ser movido por isso, ser empoderado de verdade, curve sua cabeça, deixa eu orar com você mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, pelas verdades absolutas que o Senhor tem colocado em nossos corações, porque isso nos dá a certeza da nossa vida. Quando nós cremos na tua palavra, na forma como ela está escrita e no que ela significa, nós construímos a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Isso nos dá a tranquilidade para, no meio da dificuldade da vida, a gente confiar e saber que o Senhor dará a resposta para tudo. De que vai dar tudo certo. Porque absolutamente nada sai do controle das tuas poderosas mãos. Absolutamente nada, Senhor. Nós queremos nessa manhã sair daqui com o nosso coração alegre em Cristo Jesus e na sua graça. Queremos sair daqui, Senhor Deus, empoderados, conhecendo-nos a nós mesmos, crescido, Senhor Deus, em estatura de varão perfeito. Cuida de nós, Pai.
Pai, em nome de Jesus. E ao coração dos meus irmãos, o Senhor confirme de tal maneira que não reste dúvidas de que o Senhor hoje nos trouxe aqui nessa manhã, não só para te adorar, mas também entender o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Em nome e por amor de Jesus.